Estou aqui com Anderson Soares, VP da AI Brasil e também professor da Universidade Federal de Goiás. Goiás que é uma referência, né, em inteligência artificial, tem uma legislação para IA, vamos falar de tudo isso, mas minha primeira pergunta, Anderson, seu painel é sobre democratização da IA, da inteligência artificial. O que é a democratização da IA? Eu acho que é uma oportunidade que os países têm, a sociedade tem, de se posicionarem melhor no desenvolvimento social e econômico. É uma nova revolução industrial e se tem uma coisa que a história nos ensina é que o tempo em que você entra na jornada é muito determinante. Se você entra logo na onda tecnológica, se você entra 50 anos depois, né? O Brasil tradicionalmente entrou atrasado nas últimas revoluções industriais e nós temos uma chance ímpar agora de não demorar muito para usufruir dos benefícios dessa nova revolução industrial. Em que posição o Brasil está numa escala global comparado a outros países, China, Estados Unidos, que são referências no desenvolvimento de inteligência artificial? Nós estamos bem posicionados, mas fica aquele sentimento de que podemos aproveitar melhor, tá? É claro que existe ali uma singularidade, que é a corrida de Estados Unidos e China, que fazem uma competição à parte. Depois tem um segundo grande bloco, que é a União Europeia, países dos BRICS, dos qual o Brasil faz parte. O Brasil está nesse bloco, não está liderando esse bloco, mas está razoavelmente bem posicionado. Mas fica aquele sentimento que a gente poderia aproveitar melhor essa oportunidade. E o que o Brasil poderia fazer para estar mais próximo desse primeiro pelotão, que é China e Estados Unidos? Talvez a gente não consiga estar lá, mas como que a economia brasileira, a sociedade pode se beneficiar da inteligência artificial? Nós temos questões relacionadas à própria onda tecnológica, mas também temos questões que são típicas do nosso histórico, como, por exemplo, capital de risco. Você hoje tem uma abundância de capital de risco para fomentar empresas e negócios dessa nova revolução industrial, que no Brasil isso é mais restrito, mais escasso. E a gente não vai conseguir mudar isso no curto prazo, infelizmente. Mas há outras ações que nós poderíamos fazer de curto prazo, como por exemplo melhoria da infraestrutura, formação de talentos, retenção e formação de talentos é uma grande guerra global que acontece em torno do assunto, tá? Então são algumas ações que a gente poderia fazer a curto prazo. Mas, por exemplo, o Brasil se tornou uma potência, você de Goiás sabe, né? Potência no agro, e a Embrapa teve um papel fundamental nisso, fomentando tecnologias, novas tecnologias. Seria o caso do Brasil ter algo semelhante, uma Embrapa para inteligência artificial? Como que a gente poderia avançar com ações práticas também, estimuladas, seja pelo governo ou iniciativa privada? Perfeito. Eu acho que tem algumas coisas boas já acontecendo. Por exemplo, o Brasil já tem uma Embrapa para a indústria, que é a Embrapi, empresa brasileira de inovação industrial, que faz um contrato de gestão perante o governo federal, é uma OS, sem fins lucrativos, que cumpre esse papel, né? O que fica de sentimento é assim, nós temos um bom plano de IA em termos de Brasil. Nós saímos de uma estratégia para um bom plano, ele começou a ser executado, mas fica aquele sentimento que poderia ser mais rápido, entende? Eu acho que falta a nós, talvez brasileiros, um senso de urgência melhor. Goiás, por exemplo, tem uma regulação para a inteligência artificial. Como foi o processo de criar essa legislação e por que ela é importante para o usuário comum, para o brasileiro que está na outra ponta da corrente, né? Eu acho que a legislação de Goiás ela é um modelo a ser seguido, tá? Porque ela é pró-inovação, mas ao mesmo tempo você olha, obviamente, os efeitos, mas olha lá na ponta da aplicação. Infelizmente, no Congresso Nacional, a legislação que começou da forma como começou, ela começava regulando na origem uma tecnologia de propósito geral, e isso historicamente não é bom. O que é regular na origem? Uma tecnologia de propósito geral, você não define no começo, quando você a está desenvolvendo. Vou te dar um exemplo prático. Para que serve um computador? Ele é uma tecnologia de propósito geral, ele sozinho não serve para nada, mas em alguma aplicação ele serve para alguma coisa. Tá. Então a regulação, geralmente ela acontece na ponta da aplicação, não onde na o origem. Computador estaria sendo usado, onde ele estaria sendo onde a IA vai ser usada. Exato, porque da mesma forma, vou te dar um exemplo mais didático, uma faca também é uma tecnologia de propósito geral, embora muito antiga, né? Imagina como seriam as nossas vidas sem faca hoje, sem a facilidade de poder comprar uma faca para sua cozinha. Mas ela pode ser usada para matar alguém, entende? Então essa é a diferença de você regular na origem e regular na ponta, né? Em que você diz, se você matar alguém com uma faca, você vai ser punido.
mas você não cria uma burocracia para comprar uma faca para pôr na sua cozinha. Essa é a diferença. E o mesmo seria utilizado na inteligência artificial, então ela não seria regulada só por ser uma IA, exatamente, mas sim como essa IA vai ser empregada na pela ponta. sua finalidade, exatamente. Porque a mesma tecnologia que faz com que eu tire uma foto com o meu smartphone e eu consiga editá-la muito facilmente, é a mesma tecnologia que faz com que eu pegue o seu rosto e coloque em algum conteúdo adulto, por exemplo. Agora tem uma preocupação genuína das pessoas com o desemprego ou o potencial desemprego que a IA vai causar. É possível regular ou se criar leis para que diminua o impacto do desemprego causado pela IA, se é que a IA vai causar desemprego? Qual a sua visão sobre esse tema? Ótimo. A história também nos mostra muito sobre isso, né? Que quando você tem uma onda tecnológica, impactos acontecem. Nós negarmos isso é uma estupidez. O que a gente precisa é nos prepararmos minimamente para os impactos disso, mas não cedendo a lobbies de nichos. E nós temos exemplos recentes, a própria questão dos aplicativos de mobilidade versus a regulação que acontecia nos táxis. Antes, táxi era coisa para poucos, era para rico, era escasso. E quer goste ou não, os aplicativos de mobilidade trouxeram mais acessibilidade, inclusive para pessoas mais pobres. Mas veja que houve uma resistência de nicho. Então, nós não podemos cair nas armadilhas de olhar nichos. Nós temos que observar o benefício mais coletivo a respeito que a mudança tecnológica traz e nos prepararmos para isso. Porque senão, se a gente cercear, a gente estaria usando vela no lugar de eletricidade, estaríamos usando carroças no lugar de veículos a combustão e por aí vai. Professor, muito obrigado. Prazer encontrá-lo aqui e a gente segue com novidades do Web Summit diretamente aqui do Rio de Janeiro, do Rio Centro.